Uma tarde boa, de paz e amor para todos nós. Que, de alguma forma, possamos sentir e agradecer a essa sublime contribuição de Deus à Terra, que é a doutrina espírita. Porque ela nos impulsiona ao progresso, quando nos faz o convite de refletirmos sobre nós mesmos, na essência que somos, nas nossas origens e, sobretudo, naquilo que vem adiante. Como construir o nosso futuro. Então, achamos que é sempre motivo de alegria e de gratidão. Externo também a minha felicidade, como estava logo no início, ao ver e ao rever alguns companheiros e amigos, e receber um abraço efusivo de alguém que eu não via há bastante meses, e que me colocou acima da superfície da terra, literalmente uns 50 centímetros. Obrigado, Severino, Silvinha, Maurino e todos vocês. E nessa temática que é sempre atual, podemos vislumbrar que, na busca por respostas para atender às inquietações, na tentativa de roteiros para aliviar sofrimentos, em face à nossa carência de soluções para atender às mais diversas demandas que têm a dor na raiz, nós ainda estamos engateando. Desde os tempos primitivos, a humanidade se vê quase sempre cega nas soluções que busca para dar conta destas situações de desconforto emocional, de miséria moral, por que não dizer. Em nossas consciências, aonde estão as leis do Criador, na qual somos a essência que nos constitui, teimamos em não acessar essas leis divinas que deveriam nos balizar em todos os momentos, em todas as épocas de nossas vidas, de nossas existências. E, portanto, diante dessas dificuldades que ao longo dos séculos vamos acumulando, que em vistas de estarmos ainda perdidos em como nos comportarmos diante dos desafios da vida, que um ser de alta madureza espiritual e significância no campo da compreensão da vida necessitou estar entre nós para que, assim, ele próprio, personificado no amor, pudesse lecionar com os seus exemplos, nos indicando um roteiro, enfim, seguro e definitivo, para que possamos, a partir disso, evitar as confusões seculares, milenares, em que estamos nos envolvendo até os dias de hoje. Ou seja, para que possamos definitivamente ter uma medicação que possa, enfim, ser eficaz diante do nosso adoecimento moral, um Cristo vem lá do infinito das glórias do Pai para estar conosco aqui. Um agrupamento de espíritos pouco desenvolvidos, ainda tão necessitados que somos desta clareza e desta clarificação angelical, a fim de poder tomar novos destinos, pôr uma nova ordem na nossa constituição, ir à nossa essência divina para poder acessar aquilo que de fato nós somos. E então que Jesus propõe
esse novo paradigma, o paradigma do amor, mas não tão novo assim, porque ele vem resgatar algo que os antigos já propuseram e está lá posto no livro dos Levíticos: amarás ao teu próximo como a si mesmo. Aquilo não era uma novidade que Jesus trazia, era o resgate, era a lembrança de algo que se faz da maior importância para cada um de nós, sem nenhuma exceção, em qualquer que seja o tempo. Desde os tempos mais primitivos, aonde os pequenos clãs, as pequenas tribos, as pequenas organizações sociais que foram construindo cultura e que foram desenvolvendo a civilização humana, nós vamos encontrar, via de regra, as mais expressividades, como dizem os espíritos superiores, das duas chagas que ainda nos prendem à infelicidade: o orgulho e o egoísmo. Diante disso, as construções humanas têm se baseado nas atitudes bélicas, na beligerância, no belicismo, nas posturas de agressividade e de arrogância, nas trapaças, nas mentiras, no jogo sórdido da infidelidade. Eu preciso ter as minhas necessidades satisfeitas. Não importa a referência que eu escolha para me sentir assim, importa que eu esteja assim. Portanto, o outro me serve como objeto. Eu utilizo ele ou a ela para galgar os meus objetivos. Porém, me falta ainda uma dignidade para que eu possa questionar a mim mesmo e me perguntar: mas, à luz da recomendação paulina, o apóstolo Paulo, que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nos falta essa sinceridade e, sobretudo, essa coragem para enfrentar-me a mim mesmo diante destas falsas necessidades que eu vou amealhando quando eu foco o mundo apenas do ponto de vista material, do imediato, do curto prazo. Importa-me estar supostamente alegre, porque eu consigo isso ou aquilo. Eu sou melhor do que fulano ou do que ciclano. E não me importa se ele ou ela me tece algum comentário, afinal de contas, quem é o dono da verdade? Segundo nossas próprias lentes, que são construídas por inúmeras situações que pouco têm a ver com a realidade mais profunda da existência, eu vou me constituindo como um ser que olho e que interpreto as experiências de vida de uma maneira desfocada, na maior parte das vezes, porque eu parto de pressupostos equivocados quase sempre, cuja base estão o quê? O orgulho e o egoísmo. Devo me satisfazer a mim mesmo. E o resto, bom, fica a critério de cada um saber para onde vai. Tanto é verdade que muitos dos clichês, dos jargões populares, dessas colocações que a gente ouve, como se a farinha é pouca, eu não ouvi. Estava gostoso? Ao menos isso. Então, eu devo sempre estar numa postura egóica, numa linguagem psicológica. Eu sou um cara egocêntrico e, portanto, os outros não me importam. Essa é a velha ordem. Esse é o homem velho, como dizia Paulo. O convite de Jesus não é esse, e absolutamente condizente com as ideias cristãs. O Espiritismo também não faz esse convite. Ao contrário, não é à toa que em um Evangelho segundo o Espiritismo vamos ver um capítulo inteiro dedicado a essa temática, o amor. E o amor sob uma condicional. E lá estava, para lecionar a respeito disso, o Cristo Jesus, que trazia uma das suas metáforas, uma parábola,
em que ele comparava essa atitude nova, esse convite de uma atitude nova, com uma situação em que um rei era procurado por um dos seus súditos, um daqueles que faziam parte do seu reinado, porque ele devera uma quantidade muito grande, e ele vinha até o rei para pedir piedade, misericórdia, perdão àquela dívida que era praticamente impagável. E vale a pena, então, nós mergulharmos um pouco em nossas consciências e buscar em nossos atos os mais pertos, os de ontem, diante de ontem, os de 1 ano, 2 atrás, quiçá 10 ou 20 anos atrás, para aqueles que são mais antigos. Aonde eu posso considerar que devo mudar? Aonde eu pisei na bola? E que, portanto, merece uma reflexão. E assim, vamos poder entrever, inevitavelmente, que em alguns desses momentos, se não fosse a misericórdia do Criador, a bondade imensa desses seres espirituais superiores, que nos têm na conta de tutelados amados, as nossas dívidas, aspas, os nossos débitos, seriam praticamente impagáveis diante da nossa carência moral, diante da falta de coragem de enfrentarmos o maior dos nossos desafios, nós mesmos. E, portanto, Jesus traz essa ideia de um rei que recebe aquele que lhe devia numa alta soma e que ele pede a piedade, ele pede a misericórdia. Perdoa a minha dívida. E o rei, tomado de compaixão e de benevolência, dois sentimentos, 2 características que ainda nos faltam em demasia, o rei, enfim, lhe perdoa e diz: eu te perdoo, sob uma condição. Vai sair daqui e aqueles que encontrarem e que tiver a oportunidade de fazeres o mesmo, assim o faz. Mal saiu, se fosse aos dias de hoje, acho que aquele sujeito teria chegado ali na esquina, não chegava na padaria, não é verdade? Acho que talvez não chegava à porta daqui da Uniluz. E se depara com uma outra pessoa que estava devendo a esse que tinha recebido o perdão do rei. E ele diz que estava sem nenhuma condição de pagar, desempregado, devendo ainda a outras pessoas, etc. E aquele súdito, aquela pessoa que foi perdoada pelo rei, que recebeu com fartura, misericórdia, perdão, benevolência, que teve sua dignidade resgatada e abriu-se uma nova oportunidade de caminhar por uma outra vida, ele nega aquilo que ele acabara de receber. Ele recebeu de um jeito e entregou de outro. Ainda era aquele homem preso a um passado de sentimentos negativos. Ainda era um homem preso às suas deficiências morais. Como muitos de nós que ainda teimamos e insistimos e não nos permitimos sequer a chance de experimentar algo de uma forma diferente. Achando tolamente que, se repetirmos os nossos comportamentos, teremos um resultado diferente. Como? Como vamos obter um resultado diferente fazendo exatamente as mesmas coisas? E então, aquele que recebeu o perdão, obrigado, querida, e a misericórdia, não pôde oferecer e disse para o outro que ele teria que vender seus servos, seus animais e até mesmo quem? A sua própria esposa. E eu fico pensando, isso hoje em dia, se fosse possível e validável, isso ia dar um problema. Vocês não concordam? Isso ia dar mais do que já tem, né? Nas relações conjugais. Olha, é o seguinte, fulano, você está devendo, tal, então vai ter que vender a sua esposa. Quanto isso não ia dar problema?
para o vendedor e, quiçá, também para aquele que se aventurasse em ser o comprador, não é verdade? E a recíproca também é verdadeira. Isso vale também para os esposos, né? Afinal de contas. Então, aquele homem não usou de misericórdia, da mesma misericórdia que havia recebido. E então, Jesus, com essa parábola, ele demarca que, preso ainda ao egoísmo, ainda algemados a este orgulho tardio em nossas vidas, nós estaremos sendo como aquele cara que ganhou a compassividade do rei, mas não soube distribuí-la e, portanto, foi chamado para o quê? Quem sabe o final? Foi chamado para, aspas, a prisão. O rei volta a lhe cobrar, porque foste um servo imprudente e infiel. Eu te perdoei e te disse que devias fazer o mesmo para com todos, mas assim não o fizestes. Então, voltarás e de lá só sairás quando tiverdes pago o último ceitil. Essa é a nossa realidade. Essa é a condição que colocamos nossas próprias consciências. Porque, ao contrário do que muita gente julga, não é Deus que nos pune. Não é Jesus que vai nos colocar no inferno, no umbral, numa fala espírita, em absoluto. É a nossa própria consciência que vai nos direcionar a dias mais ou menos felizes, a uma condição sã ou malsã, apenas e unicamente em função de nossas escolhas, na forma do pensar, do sentir e, sobretudo, do agir, os nossos comportamentos. Se fazemos boas escolhas, se nós sintonizamos as nossas opções alinhadas com as leis superiores do Rei Criador, nós teremos mais felicidade, por mais desafios que a vida se nos apresente. Mas se nós escolhemos ainda a comodidade, na fala do Espírito Sérgio, ele diz que nós ainda temos preguiça espiritual de mobilizarmos energias para fazermos diferente aquilo que já sabemos que devemos fazer. Então, nós vamos estar sempre nessa condição de estarmos presos a sofrimento. Pior ainda, culpamos os outros por conta da nossa infelicidade e temos dificuldade em assumir aquilo que nos faz donos da autonomia de nossa própria vida, porque essa é a faculdade por excelência do Espírito. Inteligência e autonomia, dizem os espíritos superiores na codificação espírita. Portanto, agir de maneira inadequada, agir levando infelicidade para o outro, é primeiramente e primariamente estar agindo contra nós mesmos. Diante disso, se acercaram de Jesus. Uma boa concentração daqueles que no Evangelho estão considerados como os escribas e os fariseus. Que via de regra eram populações, eram pessoas que tinham um culto exterior, que se baseavam em rituais muito rígidos, muito rigorosos, muito inflexíveis da lei, mas que no fundo, os seus comportamentos, os seus sentimentos estavam em contradição com aquilo que eles externavam, com aquilo que eles diziam da boca para fora. Portanto, Jesus fazia uma relação com essas pessoas para mostrar que eles eram muito bons nas aparências,
mas pouco amorosos consigo mesmos, porque denegriam e humilhavam os outros. Muitas vezes, nós estamos, e muito mais do que percebemos, utilizando de meios infelizes para lidar com os nossos próximos, sobretudo aqueles que são os próximos mais próximos da convivência, aqueles a quem amamos, aqueles a quem dedicamos boa parte de nossas experiências de vida, porque usamos às vezes de mecanismos infelizes, como estar testando, provocando situações para que surjam, para que aquelas pessoas mostrem as suas imperfeições, a sua face menos bonita, mais comprometida. E nesse sentido, estamos testando o outro para mostrar, tá vendo que você erra? Veja que você é assim, 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 assim. Não nos parece que isso está de acordo com o novo paradigma trazido por Jesus. A nova ordem das coisas, quando ele sintetiza tudo isso numa frase que ficou célebre. Após aqueles homens e um certo doutor da lei, que é um profundo conhecedor da lei da época, a Torá, o Pentateuco mosaico, as regras religiosas e civis dos hebreus, que tentavam pôr uma armadilha para aquele senhor de luz. E então eles propõem: ok, mestre, se estás dizendo isso, qual é então, enfim, o maior mandamento? No que consiste esse amor que tu estás desejando pregar, te auto-intitulando como o Messias Salvador? E é aí que Jesus deixa a célebre frase imortal: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas. Então Jesus faz uma síntese absolutamente gloriosa e sublime. Ele coloca agora a condição em nós de termos ou de não termos a felicidade, de sermos ou não sermos felizes, porque agora eu passo a não depender mais do outro. Agora eu passo a depender tão somente de mim mesmo para construir essa felicidade, em cuja base inexoravelmente está o amor. Porque o amor é a essência do universo. É este amor puro e absoluto a nossa origem. Porque nós somos filhos de Deus. Somos crias da inteligência primeira e primária de todas as coisas. O absoluto, na fala de João Evangelista. O eterno, aquele que não foi criado e jamais terá fim. Em nossa essência está, portanto, o amor. Somos criados a partir do amor de Deus. Nele estamos mergulhados, nele vivemos, diz Paulo. Então, se essa é a nossa essência, e se as leis e os mecanismos que devemos e que estamos submetidos e que devemos seguir estão em nossas consciências, o amor é esta medicação sublime e absoluta que vai fazer frente às nossas conquistas positivas, à nossa alegria, à nossa felicidade duradoura, e que está frontalmente contrário aos hábitos, às tradições sociais que são classificadas como ilusões passageiras, aqueles prazeres menores, mesquinhos, que nós vamos colecionando ao longo das existências, reencarnação após reencarnação, quando teimamos em escolher outra referência que não esse amor trazido por Jesus, esse amor cristalino, puro em sua essência, que pode ser
avaliado, que pode ser classificado e que pode, sobretudo, ser sentido através das mais variadas expressões do sentimento e das posturas cristãs. Entre elas se destacam o perdão das ofensas. Perdoarás não apenas 7, mas 70 vezes, 7 vezes. O perdão incondicional, proposto e exemplificado pelo Cristo. A indulgência, que faz exatamente este movimento contrário às investigações, aos testes, que procuramos escanear a parte menos luminosa, a parte mais sombria de cada um, buscando defeitos ao invés de enaltecer o que é já sadio e luminoso. A indulgência que vai nos dizer: não olhe o defeito alheio, tente ser mais austero consigo mesmo, ao invés de apontar para o outro o pequenino cisco, aquele argueiro que lá está, enquanto que nos nossos olhos muitas vezes estão traves, objetos indevidos imensos. Essa é a ideia de Jesus quando nos propõe a nova ordem baseada no amor a nós mesmos, porque esse amor só se vivifica quando fazemos isso ao próximo. É então que vamos ver nos dias atuais, no nosso cotidiano, a falta imensa do companheirismo, do respeito mútuo, da gentileza, da dedicação, da renúncia. Algo extremamente difícil para todos nós, sem exceção. Por que eu devo renunciar ao meu conforto? Por que eu devo renunciar momentos de prazer meu para que o outro seja mais beneficiado? Afinal de contas, se eu fizer isso, vão me chamar de bobo, de ingênuo, de submisso. E Jesus vai em cada momento da sua estada entre nós, e que está lá posto no Evangelho, nos mostrando passo a passo o porquê, qual o objetivo do exercício dessas virtudes que somadas constituem o amor. O perdão, a indulgência, a benevolência, a caridade, talvez a mais alta expressividade do amor, a humildade, que na fala de Emmanuel é a virtude com a qual se abre a porta para todas as outras. A humildade, o devotamento, a abnegação, enfim, uma série de pré-requisitos que vão juntos, somados, constituir o verdadeiro amor. E o amor a si, como o amor ao próximo como a si mesmo, de uma outra forma, numa outra linguagem ainda mais acessível, significa fazermos ao outro o quê? Aquilo que desejamos para nós mesmos. Mas não apenas aquilo que desejamos para nós mesmos, mas o que desejamos para nós mesmos de melhor. Porém, tenho verificado em muitas instâncias, em muitos lugares, conversando com muitas pessoas, sobre vários pontos de vista, que ainda não sabemos, ainda não temos às vezes, uma profundidade maior do que é fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. E aí voltamos àquela condição inicial da nossa miopia moral, ou seja, das distorções que nossas lentes, ou seja, os nossos filtros mentais nos colocam. Porque tomamos como referência não o ideal de Jesus, não o ensino sublime de um Cristo como ele, mas colocamos como referência nossas próprias ideias, as crenças que trazemos em nosso próprio psiquismo. Exemplos muito simples e que experimentamos com pessoas próximas a nós,
em particular, um ou dois amigos. Aliás, esse fenômeno foi repetido porque conhecemos alguém que gosta muito de um determinado tipo de bebida, por exemplo. Inclusive, essa pessoa, muito querida e muito amada, muito próximo a mim mesmo, e que me permitam expor, me traz uma certa tristeza e preocupação, dado o nosso vínculo, tem problemas com o álcool visível. E então, alguns amigos e alguns parentes nossos, no dia de celebrações e comemorações, como sabe que esta pessoa gosta muito dessa bebida e conhece, etc., tem a ideia de quê? De presentear esta pessoa com aquilo que ele gosta. Afinal de contas, Jesus diz que eu devo fazer para o outro o que eu gostaria de melhor. Não é verdade? Mas vejam a diferença. Eu estou tomando como base aquilo que eu acho e não o que o Cristo orienta. Porque se aquilo é visivelmente um prejuízo, vai colocar aquela pessoa numa situação de risco e comprometimento físico, orgânico, biológico e, sobretudo, espiritual. E o espiritual que vai além do que a nossa visão material permite, porque há uma nuvem de testemunhos sobre nossas cabeças, que são estes irmãos do invisível, da dimensão, do plano espiritual, que boa parte de nós não enxerga, mas está presente, causando tumultos em nossas vidas, desvirtuando decisões que seriam importantes para nós e quebrando a ideia de buscarmos um roteiro com Jesus, porque é um roteiro com nós mesmos na essência da vida. E então nos afastamos por influência que pode ser qualificada até mesmo ao ponto de obsessões. Não necessariamente proximidades espirituais infelizes podem ser classificadas, segundo a ótica espírita, como obsessões. Obsessão, de fato, vai depender de uma série de situações, como, por exemplo, o tempo em que isso se dá, a intencionalidade dos espíritos diante do encarnado e vice-versa, e uma série de outras filigranas. Mas essa ideia de que essa desculpa, esse pretexto de que eu estou fazendo para ele, porque eu sei que ele gostaria de receber isso ou aquilo, é uma ideia falsa. É uma ideia racional, sim, concordo. Tem lógica? Tem, Rui. Porém, há uma diferença entre lógica e um ato justificado. Eu posso construir uma sequência de frases, de ideias, de palavras, e dar a ela um sentido lógico. Porém, esse sentido lógico está baseado em qual ponto de vista? Sob o meu ponto de vista, em absoluto não quer dizer que é verdade, mas sob o ponto de vista de um Cristo, sim. Até porque ele mesmo diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a nossa ótica é uma ótica ainda rasteira, mesquinha, pequenina, vulgar, que nos faz mal. Porque nós vamos desejar ao outro aquilo que eu estou avaliando como sendo bom. Jesus aqui iria validar esta atitude, essa iniciativa. Um presente que eu te dou, porque eu acho que é bom. Será que de fato é bom mesmo? Um comportamento que eu adoto para o outro, porque eu acho que eu estou fazendo para o outro uma atitude sadia. Será que é mesmo? É por isso que Jesus coloca a condição do amor, mas não o amor desvirtuado de paixões, de prazeres passageiros, mas esse amor divino que está constante nas leis de Deus. Daí a necessidade imperativa de nos educarmos espiritualmente, de pensar como espíritos. Porque a nossa realidade é uma realidade espiritual. A realidade material nos serve como ferramenta para nos impulsionar ao progresso. Necessitamos estar em contato com o mundo material para renovar-nos espiritualmente e moralmente. Esse é o principal objetivo do homem na Terra. E, portanto, a referência da busca por esse amor a nós mesmos diante do próximo tem como modelo e guia Jesus e tudo aquilo que ele nos lecionou.
Portanto, vamos a cada dia mergulhar mais, aprofundar mais esses conhecimentos do Evangelho, essas lições que Jesus, sobretudo, exemplificou, para que esse amor se torne, enfim, um fruto verdadeiro e digno da minha vida, da vida dele, dela e de todos nós. Quando dedicamos as nossas experiências com este filtro cristão, as coisas são diferentes. Mas isso não significa que nós não soframos. Parece uma contradição. Por que eu começo a fazer coisas boas? Eu me reúno lá com o pessoal do Uniluz e saio para fazer a campanha do quilo, para fazer as visitas aos hospitais, às creches, às comunidades mais necessitadas. Por que nos reunimos para estudar de forma sistematizada a doutrina espírita, nessas configurações de grupos de estudos como o ESD, o EAD, os grupos de iniciação ao conhecimento espírita? Por que eu vou às ruas e levo a minha doação, como Jesus diz, que quando fazemos a cada um dos mais pequeninos dos seus irmãos, vestindo, alimentando, amainando a sede, visitando nos cárceres, nos hospitais, acolhendo em hospedarias, muitas vezes em nossas próprias residências. Por que isso é fazer o bem e o amor e eu não consigo? Enfim, toda essa problemática, a gente acha que quando está numa casa espírita, numa igreja, num templo religioso ou praticando bem, a gente vai estar isento de sofrimento. Aí se eu fizer isso, aí eu não vou mais chorar, não vou mais ter angústia, eu não vou mais sentir ansiedade, eu não vou mais ter fome. Não. Essa é uma lógica que é vista apenas por um ponto de vista. Porque quando fazemos isso, e quando sentimos em nós o amor fluir, isso nos traz alegria e felicidade que sequer imaginamos. E aí é que suportamos melhor estes desafios. O desafio de um familiar que nos é muito difícil. Um familiar cuja convivência é complicada, que exige de nós paciência, tolerância, perseverança, flexibilidade, enfim, são emoções, são sentimentos, são características que somadas vão nos projetar ao amor. Necessitamos ser pacientes, tolerantes, tal. Por quê? Porque somos, para com os outros, necessitados disso. Não há um dia, quiçá não há uma hora, um minuto às vezes, durante certas fases de nossas vidas, que nós não necessitamos do perdão do outro, da paciência do outro, da ternura do outro, da indulgência do outro. Não é verdade? Por quê? Porque nós ainda estamos encrencados com estas características. Nós ainda exigimos, impomos, somos grosseiros, somos danosos com os nossos semelhantes e principalmente, isso é uma regra sempre, com aqueles que estão mais próximos da gente mesmo, os que amamos mais, porque esse amor ainda é meio desafiador, ele ainda é vacilante em diversos aspectos. Por isso, amigos, é que Jesus propõe a parábola do rei, para que possamos, diante do que recebemos de melhor, retribuir da melhor forma, para que possamos fazer ao outro o que é de melhor para nós, não o que achamos que é melhor para nós, porque o que é de melhor para nós, boa parte das vezes nós não sabemos e deixamos escapar das nossas vidas coisas que são absolutamente importantes e não sabemos transformar em felicidade, melhor dizendo, desafios em felicidade.
nos amedrontamos, nos fechamos, nos retraímos, como se fosse possível estarmos sempre dentro de uma redoma, naquela suposta sensação de conforto. É uma ilusão vã, porque a vida vai nos convidar e nos convocar para aquilo que necessitamos viver. E o maior convite para a vida é amar. O amor é essa essência que constitui todo o universo, inclusive o próprio elemento material. Ao receber a grandiosa missão de Deus para acolher e educar essa coletividade de espíritos que somos nós que estamos na terra, Jesus primeiro preparou a casa. E vamos ver lá no finalzinho da sua estada entre nós, após aquele famoso momento da ceia, em que o Cristo informa aos 12 apóstolos que estaria retornando para a sua glória infinita. E se retiram dali para uma pequena elevação nas proximidades do templo de Jerusalém, chamado Horto de Cedron, porque passava por uma ravena, um córrego, um riacho cristalino de pequeno porte. Ali ele volta-se ao Pai, a Deus, e faz aquela oração que é conhecida por muitos como a oração sacerdotal, em que Jesus diz em um dos seus principais trechos: Pai, agradeço-te a missão que me destes, e assim me glorificastes, junto com estes, se referindo aos 12 apóstolos, que são teus e são meus, antes mesmo da criação deste mundo. Jesus preconiza ali de forma muito clara, mas está nas entrelinhas de João Evangelista, entre os capítulos 12 e 16, que ele recebera essa missão grandiosa, mas segundo a afirmativa da ciência, há mais de 6 bilhões e meio de anos atrás, quando ele começa a criação deste orbe chamado Terra, para que há milhões de anos depois viessem a acolher nós, espíritos primitivos e alguns espíritos já em caminho, que vieram degradados de um outro orbe, exatamente por não exercitar o amor como já era exigido naquele planeta, naquele sistema de cocheiro, conhecido como Capela. E de lá vieram para ajudar-nos aqui, espíritos primitivos, com conhecimentos, com técnicas, mas também para o aperfeiçoamento moral necessário, em contato com essa rudeza primitiva daquele mundo, naquela instância. E então o amor vai se construindo pouco a pouco, mas nos dias de hoje parece ainda que avançamos muito pouco neste que é o sentimento por essência e a essência da vida. Portanto, amigos, amar deve ser um ato de respeito a nós mesmos quando o fazemos ao próximo. É o ato mais sublime e mais nobre que alguém pode fazer ao outro, estando assim fazendo a si mesmo. Como diria Jesus, para estimular-nos e nos motivar a superar estes desafios, desses desalinhos. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá, porque eu estarei convosco até o fim dos séculos. Que possamos então acolher essas ideias, processá-las em nós e transformá-las naquilo que Jesus mais nos orienta: amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Um abraço fraterno e de muita alegria de estar contigo, convosco.